Oi, nono ano, tudo bem? Espero que vocês estejam todos bem e que a gente possa estar juntos logo na escola novamente. Como por enquanto não há essa possibilidade, nós vamos ter alguns encontros por vídeo e esse seria o primeiro deles. Nesse primeiro momento, eu vou apenas relembrar um pouco do que foi trabalhado em sala de aula com vocês na disciplina de História. Inicialmente, nós começamos falando da mudança, da virada do século XIX para o século XX, que é propriamente o século a ser estudado no nono ano, o século XX, que é o século das guerras mundiais, da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, da crise de 29, da Revolução Russa, do surgimento de regimes totalitários, né? É um momento em que o Brasil também vai passar por grandes transformações políticas e econômicas. Então, todo esse século XX, nós temos um panorama dele no nono ano, principalmente o destaque às guerras mundiais. Nós iniciamos o nosso conteúdo do nono ano falando do período da Belle Époque, que é o período que antecede a Primeira Guerra Mundial. Ele vai de 1871 a 1914, que é justamente o ano que começa a Primeira Guerra Mundial. Ele foi um período de ascensão da ciência, do cientificismo, descobertas científicas, né, o surgimento do cinema. A Belle Époque surge na França, mas ela vai trazer referências importantes para todo o mundo. Esse foi um período em que a ciência traz novas descobertas, mas também é um período conhecido como paz armada, como eu tinha passado para vocês, porque estava-se em paz, mas naquele mesmo período estava se formando impérios, né, que vão surgir os impérios, principalmente o destaque para o surgimento do Império Alemão, que é um dos motivos da Primeira Guerra Mundial. Então nós trabalhamos essa questão da Belle Époque, eu cheguei a passar alguns vídeos para vocês, e depois nós iniciamos a Primeira Guerra. A Primeira Guerra Mundial ela dura 4 anos, vai de 1914 a 1918. Foi uma guerra de proporções catastróficas. E os motivos da guerra que eu trabalhei com vocês, o imperialismo, que foi a disputa de territórios pelos países europeus, a disputa de territórios na África e na Ásia, principalmente na África. O nacionalismo, que é a formação de estados nacionais que farão guerra com outros países em busca, né, de domínios. Também nós vamos ter a formação do pan-germanismo, que é a formação do Estado Nacional Alemão. E nesse mesmo período nós vamos ter uma guerra, que é a Guerra Franco-Prussiana, que vai de 1870 a 1871. Essa Guerra Franco-Prussiana é uma guerra entre a Prússia, né, e a França. A França vai perder a guerra porque a Prússia vai ter apoio do Império Alemão, do pan-germanismo, e a França sai dessa guerra muito prejudicada. Também é um dos motivos da Primeira Guerra Mundial. A Alemanha também tem suas rivalidades com a França e com a Inglaterra. Outro motivo da guerra também é o pan-eslavismo, que é justamente o surgimento dos países eslavos. Lembrando que os países eslavos são os países do leste europeu. Esses países eram dominados pelo Império Austro-Húngaro no período, e eles vão se unir para tentar se libertar dessa dominação do Império Austro-Húngaro. Esses países vão se unir formando também um império, assim como o Império Alemão. Também tem as rivalidades, né? Algumas das rivalidades que nós podemos citar: a Alemanha, que tinha rivalidades com a França por uma disputa de territórios, a Áustria e a Hungria tinham uma rivalidade com a Sérvia, a Inglaterra tinha uma rivalidade com a Alemanha e a Alemanha uma rivalidade com a Rússia, por uma questão de ampliar seu território frente ao da Rússia. Em meio a toda essa situação, esse conjunto de fatores que já estava proporcionando o início de uma guerra, nós vamos ter o estopim da guerra, que foi justamente o assassinato do arquiduque austro-húngaro Francisco Ferdinando em Sarajevo, na Bósnia. Lembrando que Sarajevo
né, está num país eslavo e, portanto, os sérvios que assassinaram ele eram contrários à dominação do Império Austro-Húngaro na região. A partir disso, o Império Húngaro declara guerra à Sérvia e, consequentemente, a Rússia, que defendia a Sérvia, também vai declarar guerra. Depois nós vamos ter o envolvimento do Império Alemão e nós teremos aí o início de uma guerra mundial. É uma guerra com proporções catastróficas, uma guerra que vai evidenciar os horrores, todos os horrores que a humanidade achou que poderiam estar distantes, eles vão se fazer presentes nessa guerra. Essa guerra vai ter uma dinâmica um tanto cruel. Ela vai começar com uma guerra de movimento, que é uma guerra que vai ser marcada pela movimentação das tropas, já logo no início de 1914, mas ela vai ter a sua maior parte pautada na Guerra das Trincheiras, que, né, são buracos cavados no chão, onde os soldados ficavam se protegendo e aguardando a oportunidade de atacar as tropas inimigas. E é uma guerra de proporções muito mundiais. Relembrando que para uma guerra ter proporções mundiais, ela deve afetar direta ou indiretamente os continentes, né? Nós também vamos ter em 1917 a saída da Rússia da guerra, porque a Rússia está sofrendo um processo interno que é a Revolução Russa. A Revolução Russa é um conteúdo que nós vamos estudar à parte, tá? Então ele não é estudado nesse momento, que eu já tinha falado para vocês, ele é estudado posterior à Primeira Guerra. E nós vamos ter uma guerra que vai durar até 1918 e após o seu fim, com a derrota da Alemanha, lembrando que a Tríplice Entente teve apoio dos Estados Unidos e financiamento dos Estados Unidos na guerra, os Estados Unidos saem muito bem da Primeira Guerra Mundial e com isso nós vamos ter os tratados do fim da guerra. O tratado mais agressivo foi o Tratado de Versalhes, que impôs duras penas à Alemanha, como pagamento de dívidas, ceder territórios, e a Alemanha fica numa situação muito complicada, o que vai abrir espaço nesse momento para o surgimento justamente de regimes totalitários, o surgimento da ideia de um totalitarismo que viria salvar a Alemanha naquele momento difícil. Após esses conteúdos, eu gostaria de pedir que vocês, por gentileza, se pudessem ler a página 23 do livro, que faz uma retomada sobre o que foi a Primeira Guerra Mundial. Após, no nosso próximo vídeo, nós vamos trabalhar a República Velha no Brasil e como está o Brasil, né, dentro desse contexto. O que acontecia no Brasil ainda na República Velha. Muito obrigada, até o próximo vídeo.